Salmos, capítulo 74. Por que nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Lembra-te do povo que adquiriste em tempos passados, da tribo da tua herança que resgataste, do monte Sião onde habitaste. Volta os teus passos para aquelas ruínas irreparáveis, para toda a destruição que o inimigo causou em teu santuário. Teus adversários gritaram triunfantes, bem no local onde te encontravas conosco, e hastearam suas bandeiras em sinal de vitória. Pareciam homens armados com machados, invadindo um bosque cerrado. Com seus machados e machadinhas, esmigalharam todos os revestimentos de madeira esculpida. Atearam fogo ao teu santuário, profanaram o lugar de habitação do teu nome. Disseram no coração: vamos acabar com eles. Queimaram todos os santuários do país. Já não vemos sinais milagrosos. Não há mais profetas, e nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Porque retens a tua mão direita? Não fiques de braços cruzados, destrói-os. Mas tu, ó Deus, é o meu rei, desde a antiguidade, trazes salvação sobre a terra. Tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste as cabeças das serpentes das águas, esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste por comida às criaturas do deserto. Tu abriste fontes e regatos, secastes rios perenes. O dia é teu, e tua também é a noite. Estabeleceste o sol e a lua, determinaste todas as fronteiras da terra, fizeste o verão e o inverno. Lembra-te de como o inimigo tem zombado de ti, ó Senhor, como os insensatos têm blasfemado o teu nome. Não entregues a vida da tua pomba aos animais selvagens. Não te esqueças para sempre da vida do teu povo indefeso. Dá atenção à tua aliança, porque de antros de violência se enchem os lugares sombrios do país. Não deixes que o oprimido se retire humilhado. Faz que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como os insensatos zombam de ti sem cessar. Não ignores a gritaria dos teus adversários, o crescente tumulto dos teus inimigos. 2 Pedro, capítulo 3. O dia do Senhor. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.
O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Isaías, capítulo 22. Profecia contra Jerusalém. Advertência contra o vale da visão. O que está perturbando vocês agora? O que os levou a se refugiarem nos terraços? Cidade cheia de agitação? Cidade de tumulto e alvoroço? Na verdade, seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram em combate. Todos os seus líderes fugiram juntos, foram capturados sem resistência. Todos vocês foram encontrados e presos, embora tendo fugido para bem longe. Por isso eu disse: afastem-se de mim, deixem-me chorar amargamente, não tente consolar-me pela destruição do meu povo. Pois o soberano, o Senhor dos exércitos, enviou um dia de tumulto, pisoteamento e pavor ao vale da visão. Dia de derrubar muros e de gritar por socorro pelos montes. Elão apanhou a aljava e avança com seus carros e cavalos. Kir ostenta o escudo. Os vales mais férteis de Judá ficaram cheios de carros e cavaleiros tomaram posição junto às portas das cidades. Judá ficou sem defesas. Naquele dia, vocês olharam para as armas no palácio da floresta e viram que a cidade de Davi tinha muitas brechas em seus muros. Vocês armazenaram água no açude inferior, contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas para fortalecer os muros. Vocês construíram um reservatório entre os dois muros para a água do açude velho, mas não olharam para aquele que fez essas coisas, nem deram atenção àquele que há muito as planejou. Naquele dia, o soberano, o Senhor dos exércitos, os chamou para que chorassem e pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento. Mas, ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. E vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor dos exércitos revelou-me isso. Até o dia da sua morte não haverá propiciação em favor desse pecado, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Profecia contra Sebina. Assim diz o soberano, o Senhor dos exércitos: vá dizer a esse Sebina, administrador do palácio: que faz você aqui,
E quem lhe deu permissão para abrir aqui um túmulo? Você que o está lavrando no alto do monte e talhando na rocha o seu lugar de descanso? Veja que o Senhor vai agarrar você e atirá-lo para bem longe, o homem poderoso. Ele o embrulhará como uma bola e o atirará num vasto campo. Lá você morrerá, e lá os seus poderosos carros se tornarão a vergonha da casa do seu senhor. Eu o demitirei das suas funções, e do seu cargo você será deposto. Naquele dia, convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Eu o vestirei com o manto que pertencia a você, com seu cinto o revestirei de força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Eu o fincarei com uma estaca em terreno firme. Ele será para o reino do seu pai um trono de glória. Toda a glória de sua família dependerá dele, sua prole e seus descendentes, todos os seus utensílios menores, da bacia aos jarros. Naquele dia, anuncia o Senhor dos Exércitos: a estaca fincada em terreno firme cederá, será arrebentada e desabará, e o peso sobre ele cairá, pois o Senhor o declarou. Números, capítulo 30. A regulamentação dos votos. Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: é isto que o Senhor ordena. Quando o homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento, que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Quando uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor, ou obrigar-se por um compromisso, e seu pai souber do voto ou compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e cada um dos compromissos pelos quais se obrigou serão válidos. Mas se o pai a proibir, quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos pelos quais se obrigou será válido. O Senhor a livrará, porque o seu pai a proibiu. Se ela se casar depois de fazer um voto, ou depois de seus lábios preferirem uma promessa precipitada, pela qual se obriga a si mesma, e o seu marido o souber, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então seus votos ou compromissos, pelos quais ela se obrigou, serão válidos. Mas, se o seu marido a proibir, quando o souber, anulará o voto que a obriga, ou a promessa precipitada pela qual ela se obrigou, e o Senhor a livrará. Qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido. Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou obrigar-se por juramento a um compromisso, e o seu marido o souber, mas nada lhe disser e não a proibir, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas, se o seu marido os anular, quando dele souber, então nenhum dos votos ou compromissos que saíram de seus lábios será válido. Seu marido os anulou, e o Senhor a livrará. O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que a obrigue a humilhar-se. Mas, se o marido nada lhe disser a respeito disso até o dia seguinte, com isso confirma todos os seus votos ou compromissos pelos quais se obrigou. Ele os confirma por nada lhe disser quando os ouviu. Se, contudo, ele os anular algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá as consequências de sua iniquidade. São essas as ordenanças que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre um homem e sua mulher, e entre um pai e sua filha moça, que ainda vive na casa do pai.